O grito desesperado do menino de 7 anos ecoou pelos corredores da mansão. Ela vai morrer? E quando os médicos fizeram o teste de compatibilidade que salvaria a vida da faxineira, descobriram algo impossível. Algo que revelaria um segredo guardado por 30 anos. Um segredo que mudaria tudo que aquela família achava que sabia sobre si mesma. Rosa Silva tinha 48 anos e mãos que conheciam o significado do trabalho honesto. Todos os dias, ela acordava às 5:30 da manhã em sua casa simples, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, e pegava 2 ônibus até a mansão dos Almeida, na Lagoa da Conceição. A casa era espetacular. 3 andares com vista para o mar, piscina infinita, jardins que pareciam obra de arte. Henrique Almeida era CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do sul do Brasil. 40 anos, cabelos escuros, olhos cansados que carregavam o peso de uma perda recente. Sua esposa, Camila, havia morrido de câncer há 1 ano, deixando-o sozinho com Gabriel, um menino de 7 anos, de olhos verdes e coração sensível demais para tanta dor. Mas quem realmente mantinha aquela casa funcionando era Rosa. Ela não era apenas a faxineira. Era a pessoa que preparava o lanche favorito de Gabriel depois da escola. Era quem ouvia as histórias do dia dele. Era quem o abraçava quando ele chorava pela mãe. Era quem cantava baixinho para ele dormir quando os pesadelos vinham. E Gabriel a amava. Amava com aquela intensidade que só crianças têm. Aquele amor puro que não entende de hierarquias sociais ou títulos profissionais. Para ele, Rosa era simplesmente a pessoa mais importante do mundo depois do pai. Rosa havia começado a trabalhar na casa 3 anos atrás. Henrique mal se lembrava da entrevista. Camila é quem havia contratado. E desde o primeiro dia, Rosa tratou Gabriel como se ele fosse seu próprio sangue. Mais que isso, na verdade. Havia algo nos olhos dela quando olhava para o menino. Algo profundo. Algo que ia além do carinho profissional. Mas nos últimos 2 meses, algo estava errado. Rosa havia começado a emagrecer. Seu rosto, sempre redondo e saudável, estava pálido, com olheiras profundas. Ela tossia constantemente. Cansava-se fazendo tarefas simples e havia começado a faltar ao trabalho, algo que nunca havia feito antes. "Rosa, você está bem?" Gabriel perguntou numa manhã, enquanto ela preparava seu café da manhã. Ele notou que a mão dela tremia ao segurar o copo de suco. "Estou sim, meu amor. Só um resfriado que não quer passar. Mas você está assim há muito tempo. Meu pai pode te levar no médico. Ele tem médico particular e tudo." Rosa sorriu, mas era um sorriso triste. "Não precisa, benzinho. Vai passar." Mas não passava. Piorava. Gabriel via. E se preocupava com uma intensidade que assustava até Henrique. O menino acordava no meio da noite, ia até o quarto do pai e perguntava: "Pai, e se a Rosa ficar muito doente? E se ela ficar igual à mamãe?" Henrique, imerso em seu próprio luto e em 16 horas diárias de trabalho, sempre respondia no automático: "Rosa está bem, filho. Vai ficar tudo bem." Mas não estava bem. Rosa estava morrendo. Ela sabia disso. Os médicos do posto de saúde haviam dito 6 meses atrás. Leucemia mieloide aguda, avançada. Sem tratamento adequado, ela tinha talvez 1 ano. Com tratamento, talvez 5. Mas o tratamento custava mais dinheiro do que ela ganharia em 10 vidas de trabalho como faxineira. Então Rosa havia tomado uma decisão. Ela não iria tratar. Usaria seus últimos meses fazendo o que mais amava, cuidando do neto que nunca pôde conhecer oficialmente, do menino que era tudo que restava de sua filha morta, do Gabriel, que tinha os mesmos olhos verdes de Camila. Porque esse era o segredo que Rosa carregava. Um segredo tão pesado que às vezes ela não conseguia respirar direito. Camila não era apenas a mulher que a havia contratado. Camila era a filha que Rosa havia dado para a adoção 30 anos atrás. E Gabriel? Gabriel era seu neto, seu sangue, sua segunda chance. Uma chance que estava prestes a acabar, porque Rosa estava morrendo.
e ninguém sabia a verdade. A primeira vez que Rosa desmaiou foi numa terça-feira chuvosa. Ela estava limpando os vidros da sala quando tudo ficou preto. Acordou no chão, com Márcia, a governanta, gritando seu nome e jogando água em seu rosto. Rosa! Rosa! Pelo amor de Deus, acorda! Eu estou bem, Rosa disse, tentando se levantar, mas o mundo girou. Você não está bem coisa nenhuma. Você está cinza. Parece um fantasma. Márcia ajudou-a a sentar no sofá. Você precisa ir ao médico. Isso não é normal. É só pressão baixa. Não comi direito hoje de manhã. Rosa, isso vem acontecendo há meses. Você está sumindo, mulher. Perdeu quantos quilos? 10, 15. Eu vou ficar bem. Mas Márcia não era idiota. Ela trabalhava naquela casa havia 5 anos e conhecia Rosa. Sabia que algo estava muito errado. É câncer, não é? Ela sussurrou. Igual a dona Camila. Rosa não respondeu. Apenas olhou para as próprias mãos, trêmulas e magras demais. Meu Deus, Rosa. Você precisa contar para o Sr. Henrique. Ele pode ajudar. Ele tem dinheiro, tem os melhores médicos. Não! Rosa agarrou o braço de Márcia com força surpreendente. Você não pode contar para ninguém, especialmente não para o Gabriel. Mas Rosa, promete. Lágrimas escorriam agora. Eu não quero que aquele menino sofra de novo. Ele já perdeu a mãe. Não quero que ele fique com medo de me perder também. Márcia prometeu. Mas manter o segredo ficou cada vez mais difícil, porque Rosa piorava visivelmente a cada dia. As roupas ficavam largas demais, os hematomas apareciam do nada, a tosse se tornava mais frequente e violenta, e Gabriel notava tudo. Com aquela percepção aguçada que crianças têm para detectar quando algo está errado com quem amam, ele observava cada movimento de Rosa. Cada vez que ela segurava na parede para se apoiar, cada vez que fechava os olhos um segundo a mais, cada tosse que parecia arrancar seus pulmões. Pai, a Rosa está muito doente, Gabriel disse numa noite durante o jantar silencioso que os dois compartilhavam. Ela está com um resfriado, filho. Vai passar. Não é resfriado. Ela está igual a mamãe estava. Antes de... Henrique olhou para cima, finalmente prestando atenção. Gabriel, Rosa não tem câncer. Para de pensar nisso. Mas como você sabe? Você nem perguntou para ela. Você não liga. Claro que eu ligo. Não liga não. Você não liga para nada. Só fica trabalhando. Trabalha, trabalha, trabalha. E nem vê que a Rosa está morrendo. O grito ecoou pela sala de jantar. Gabriel estava de pé, lágrimas escorrendo, punhos cerrados. Era a primeira vez que ele explodia assim desde a morte da mãe. Henrique ficou paralisado. Olhou para o filho, realmente olhou, e viu pela primeira vez, em meses, o quanto o menino estava magro, pálido, assustado. Viu que ele próprio havia falhado novamente. Primeiro com Camila, trabalhando demais enquanto ela lutava contra o câncer. E agora com o filho, ausente enquanto o menino enfrentava novos medos sozinho. Filho, eu... Mas Gabriel já havia saído correndo, batendo a porta do quarto. E Henrique ficou ali sozinho, confrontando a verdade que vinha evitando. Ele não estava presente. Estava sobrevivendo, não vivendo, usando o trabalho como anestesia para a dor. E no processo, estava perdendo o filho. Na manhã seguinte, Henrique acordou cedo. Chegou na cozinha e encontrou Rosa preparando o café de Gabriel. Ela estava ainda mais magra, quase transparente sob a luz da manhã. Rosa, precisamos conversar. Ela se virou, assustada. Senhor Henrique, Você está doente. De verdade. Não é resfriado, não é gripe. É algo sério, não é? Rosa baixou os olhos. Gabriel está preocupado. Henrique continuou, a voz mais gentil agora. E, sinceramente, eu também estou. Você é importante para essa família. Para o meu filho. Deixa eu te ajudar. Seja o que for, a gente resolve. Eu tenho plano de saúde, médicos particulares. Posso? Não tenho que resolver. Rosa interrompeu, a voz quebrada. Eu fui no médico, senhor Henrique, há 6 meses. É leucemia.
avançada. O mundo parou. Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Leucemia. E não tem tratamento que eu possa pagar. Então eu decidi aproveitar o tempo que me resta fazendo o que amo, cuidando do Gabriel. Por que você não contou? Por que você não pediu ajuda? Rosa sorriu tristemente. Porque eu sou a faxineira, Sr. Henrique. Não é obrigação do senhor cuidar de mim. Obrigação. Rosa, você cuidou do meu filho quando eu não conseguia. Você o manteve vivo emocionalmente quando eu estava morto por dentro. Você é família. As lágrimas de Rosa caíram finalmente. Eu não queria ser um fardo. Você nunca seria, Henrique disse pegando as mãos dela. E você vai se tratar. Hoje mesmo. Eu vou bancar tudo. Tudo que precisar. Senhor Henrique, não discute. Pelo Gabriel. Ele não aguenta perder mais ninguém. E, sinceramente, eu também não. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Gabriel estava escondido atrás da porta, ouvindo cada palavra. E quando ouviu leucemia, quando ouviu avançada, o coração do menino parou. Porque ele sabia o que isso significava. Leucemia foi o que matou a prima da melhor amiga dele na escola. Leucemia era câncer no sangue. Câncer que matava. E Rosa tinha isso. Rosa estava morrendo. De verdade. Gabriel saiu correndo da casa, sem que ninguém visse. Correu para o jardim, para o balanço onde Rosa sempre o empurrava, e começou a chorar. Chorar como não chorava desde o funeral da mãe. Porque ele não aguentava. Não aguentava perder mais alguém que amava. E foi ali, naquele balanço, que Henrique o encontrou meia hora depois. Sentou-se ao lado do filho e o puxou para um abraço. Eu ouvi, Gabriel soluçou. Ela vai morrer, como a mamãe. E eu não quero, pai. E Henrique, segurando o filho que tremia de medo, fez uma promessa. Ela não vai morrer. Eu prometo, a gente vai salvar ela. O que ele não sabia era que essa promessa o levaria a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Henrique marcou consulta para Rosa no mesmo dia, com o melhor oncologista de Florianópolis. Dr. Fábio Montenegro tinha consultório no centro, era especialista em leucemia e havia tratado Camila nos últimos meses de vida. Ele conhecia a dor daquela família. Rosa resistiu no começo, mas Henrique foi inflexível. E Gabriel, com aquela determinação que só crianças desesperadas têm, agarrou a mão de Rosa e disse: "Por favor, pelo menos vai ver o que o médico fala. Por favor." Eles foram os três. No carro silencioso, Gabriel não soltou a mão de Rosa nem por um segundo. Na sala de espera, ele sentou no colo dela, mesmo sendo grande demais para isso. E quando chamaram Rosa para entrar, Gabriel levantou e foi junto. "Filho, você fica aqui." Henrique começou. "Não! Eu vou junto! Ela precisa de mim!" Rosa olhou para Henrique com lágrimas nos olhos e assentiu. Então os três entraram no consultório. Dr. Fábio foi direto ao ponto. Pediu todos os exames que Rosa havia feito no posto de saúde, analisou com cuidado e então olhou para ela com seriedade. "Dona Rosa, a senhora tem leucemia mieloide aguda. É agressiva e está avançada. Mas ainda há tempo. Com quimioterapia imediata e um transplante de medula óssea, há chances reais de remissão." "Transplante?" Rosa sussurrou. "Sim. A senhora precisará de um doador compatível, preferencialmente alguém da família. Irmãos têm 25% de chance de serem compatíveis. Pais ou filhos, uma chance menor, mas possível." Rosa ficou branca. "Eu não tenho família, doutor. Sou órfã, filha única. Não tenho..." Sua voz falhou. "Não tenho ninguém. Então precisaremos procurar no banco de doadores. É mais difícil, pode levar tempo, mas..." "Ela vai morrer?" O grito de Gabriel cortou o ar como uma faca. Todos se viraram para o menino. Ele estava de pé, lágrimas escorrendo, olhos arregalados de terror absoluto. "Ela vai morrer se não achar doador? Igual a mamãe morreu?" "Gabriel..." Henrique tentou acalmá-lo. Eu não quero que ela morra." O menino estava tendo um ataque de pânico, hiperventilando. "Rosa, não morre! Por favor! Eu preciso de você!"
Rosa o puxou para um abraço desesperado, ela mesma chorando agora. Eu não vou morrer, meu amor. Eu prometo que vou lutar com todas as forças. Mas e se não achar doador? Gabriel soluçou contra o peito dela. E se você morrer porque não tem família? Henrique se ajoelhou ao lado dos dois, segurando ambos. A gente vai achar doador. Vamos fazer campanhas, buscar em todos os bancos do Brasil, do mundo se for preciso. A Rosa não vai morrer. Gabriel se afastou de repente, limpando as lágrimas com a mão. Eu posso ser doador. Filho, você é criança. Mas eu posso, eu vi na televisão, crianças podem doar medula, eu quero fazer o teste, eu quero salvar ela. Dr. Fábio interveio gentilmente. Gabriel, a chance de você ser compatível é muito pequena. Menos de 1%. Você não é parente de sangue da Dona Rosa, então. Mas eu quero tentar. Gabriel era pura determinação agora. Por favor, deixa eu tentar. Se eu for compatível, eu posso salvar ela, né? O médico olhou para Henrique, que assentiu. Pode fazer o teste nele também. Se der compatibilidade, a gente faz o transplante. Senhor Almeida, o senhor entende que as chances são ínfimas. Estamos falando de compatibilidade genética complexa. Sem parentesco, é quase impossível. Eu sei, mas deixa o menino tentar. Ele precisa sentir que está ajudando. Fizeram os exames ali mesmo. Coletaram sangue de Rosa e de Gabriel. O doutor prometeu resultados em 3 dias. 3 dias que pareceriam uma eternidade. Na volta para casa, Gabriel estava em silêncio, mas determinado. Ao chegar, ele foi direto para o quarto, fechou a porta e orou. Orou como nunca havia orado na vida. Deus, se você existe, se você está ouvindo, por favor, faz eu ser compatível. Eu não ligo de fazer cirurgia. Eu não ligo de doer. Eu só quero salvar a Rosa. Por favor. Ela é tudo que eu tenho depois da mamãe. Por favor. 3 dias depois, o telefone de Henrique tocou. Era Dr. Fábio. Sua voz estava estranha, confusa. Senhor Almeida, preciso que o senhor venha ao consultório. Agora. E traga a Dona Rosa. O que aconteceu? Tem doador no banco? Não é isso. É sobre o teste de compatibilidade do Gabriel. Preciso falar pessoalmente. É complicado. 1 hora depois, os 3 estavam no consultório novamente. Dr. Fábio tinha uma expressão que Henrique não conseguia decifrar. Perplexidade, confusão, choque. O que foi, doutor? Henrique perguntou, o coração acelerado. O teste de compatibilidade do Gabriel deu positivo. Silêncio absoluto. Como assim positivo? Henrique finalmente disse. 100% compatível. É estatisticamente impossível. A não ser que... O médico olhou de Henrique para Rosa e então para Gabriel. A não ser que haja parentesco de 1º grau. Mas isso não faz sentido, Henrique disse. Rosa não é parente do Gabriel. Senhor Almeida, o médico respirou fundo. Quando temos uma compatibilidade perfeita assim, só existem algumas explicações. Gêmeos idênticos, ou pais e filhos, ou avós e netos. Não há outra possibilidade. Henrique se virou lentamente para Rosa. Ela estava pálida como papel, olhos arregalados, tremendo da cabeça aos pés. Rosa, sua voz saiu baixa, perigosa. O que está acontecendo aqui? Ela não conseguia falar. Eu preciso recomendar um teste de DNA, o Dr. Fábio disse, para confirmar o parentesco antes de prosseguirmos com o transplante. É protocolo. Faça o teste, Henrique ordenou, os olhos fixos em Rosa. Faça agora. Rosa começou a chorar silenciosamente. Gabriel olhava de um adulto para o outro, confuso, assustado. Pai, o que está acontecendo? Mas Henrique não respondeu, porque ele já sabia que algo impossível havia acontecido, algo que mudaria tudo. E enquanto coletavam as amostras de DNA, enquanto Rosa chorava, enquanto Gabriel segurava a mão dela sem entender, Henrique sentiu seu mundo desabar pela 2ª vez. Porque se Rosa era parente de Gabriel, se ela era avó ou mãe,
Então havia apenas uma explicação possível, uma explicação que envolvia Camila, e segredos que ela havia levado para o túmulo, segredos que estavam prestes a ressurgir. E nada seria mais o mesmo. O resultado do DNA chegou 2 dias depois. 2 dias de silêncio pesado na casa dos Almeida. Rosa continuou trabalhando, mas evitava o olhar de Henrique. Gabriel sentia a tensão, mas não entendia. E Henrique mal dormia, sua mente correndo em círculos tentando entender o impossível. Quando o telefone tocou com o resultado, Henrique estava no escritório. Dr. Fábio foi direto ao ponto. Senhor Almeida, o teste confirmou. Rosa Silva é a avó biológica de Gabriel. Relação matrilinear confirmada. Ela é mãe da sua falecida esposa. Henrique desligou o telefone lentamente. Ficou sentado por 10 minutos em silêncio absoluto. E então se levantou e foi procurar Rosa. Encontrou-a na lavanderia, dobrando roupas com mãos trêmulas. Sala. Agora, sua voz era fria, controlada. Rosa o seguiu em silêncio. Quando chegaram à sala e ele fechou a porta, ela finalmente se virou para encará-lo. Você é a mãe da Camila. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Rosa assentiu, lágrimas já escorrendo. Pô, como? Camila me disse que a mãe biológica tinha morrido no parto, que ela foi adotada por causa disso. Ela mentiu. Rosa sussurrou. Para te proteger, para proteger vocês dois, porque ela tinha vergonha de mim. Conta tudo. Henrique explodiu. Desde o começo, eu mereço saber a verdade. Rosa se sentou, as pernas fracas, e começou a contar. Eu tinha 18 anos quando engravidei da Camila. Era 1991. Eu era pobre, trabalhava como empregada doméstica. O pai do bebê me abandonou quando soube. Minha família era evangélica, rígida. Meu pai me expulsou de casa, disse que eu era uma vergonha. Eu não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha nada. E eu estava apavorada. Sua voz quebrou. Uma assistente social me convenceu de que o melhor para o bebê seria a adoção. Uma família rica, estruturada, que poderia dar tudo que eu não podia. Então, eu concordei. E quando a Camila nasceu, eu segurei ela por 5 minutos. 5 minutos para guardar na memória. E então, a tiraram de mim. Henrique sentou-se lentamente processando. E você ficou procurando por ela. Todos os dias da minha vida. Rosa chorou. Quando ela completou 18, em 2009, ela teve direito de acessar os registros, mas não procurou. Então esperei até ela fazer 21, 25, 28, nada. Então eu fui atrás. Investiguei. Paguei um detetive com economias de anos. E finalmente achei. Camila Moreira Almeida, casada, grávida, vivendo em Florianópolis. E você apareceu. Apareci. Bati na porta dela. Me apresentei, contei tudo. E ela me odiou. Rosa soluçou. Ela gritou comigo, disse que eu a tinha abandonado, que eu não tinha direito de aparecer agora, que eu tinha destruído minha chance. Ela disse que a mãe dela era a mulher que a criou, que me deu à luz não fazia de mim mãe, e me mandou embora. Disse para eu nunca mais aparecer. Henrique passou as mãos pelo rosto. E mesmo assim você ficou. Eu voltei para casa, chorei por dias, mas então o Gabriel nasceu. E eu soube, não sei como, mas soube. E fiquei louca de vontade de conhecer meu neto, mas respeitei o desejo da Camila. Até que 3 anos atrás eu vi um anúncio. Vocês precisavam de faxineira. E eu pensei que talvez, se eu trabalhasse aqui, eu pudesse ao menos ver ele. Ver como ele crescia. Estar perto sem causar problema. Então você mentiu na entrevista. Fingiu que não conhecia a Camila. Ela também fingiu, Rosa disse. Quando me viu na entrevista, ela ficou branca. Mas não falou nada. Depois me chamou na cozinha. Disse que, se eu contasse a verdade, se eu causasse qualquer problema, ela me demitia na hora. Então fizemos um acordo silencioso. Eu podia trabalhar aqui. Podia ver o Gabriel crescer. Mas nunca poderia contar quem eu era. E você aceitou. Eu aceitaria qualquer coisa para estar perto dele, do pedaço da minha filha que me restava.
Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Camila sabia que você estava doente. Rosa assentiu. Antes de morrer, nos últimos dias, ela me chamou no hospital. Gabriel não estava lá. Era só nós duas. E ela chorou. Pediu desculpa. Disse que tinha sido dura demais. Que entendeu tarde demais que eu tinha feito o melhor que podia com 18 anos e sem escolhas. E me pediu uma coisa. O quê? Para cuidar do Gabriel. Para ser a avó que ele merecia. Mas para esperar o tempo certo de contar a verdade, ela disse que você não estava pronto, que Gabriel não estava pronto, que eu devia esperar o momento certo. Rosa olhou para Henrique com olhos vermelhos. Eu nunca imaginei que o momento certo seria assim, que seria a minha morte que forçaria a verdade. Mas aqui estamos. Henrique se levantou, caminhou até a janela. Ficou olhando para o mar por longos minutos. Sua mente era um furacão de emoções. Raiva, compreensão, dor, alívio, confusão. Gabriel, ele finalmente disse. A gente precisa contar para o Gabriel. Eu sei. Ele tem 7 anos, Rosa. Como a gente explica isso para ele? Com a verdade, uma voz pequena disse da porta. Ambos se viraram. Gabriel estava ali, olhos enormes, claramente tendo ouvido pelo menos parte da conversa. Gabriel, Henrique começou, mas o menino caminhou direto para Rosa e a abraçou com força. Você é minha vovó de verdade? Rosa caiu de joelhos, abraçando-o de volta, soluçando. Não, meu amor, sou. Então você não pode morrer, vovós não podem morrer, eu acabei de te ganhar. E ali, naquele abraço, Henrique entendeu algo fundamental. Não importava como a verdade tinha vindo à tona. Não importava os segredos ou as mentiras. O que importava era que Gabriel havia acabado de ganhar uma avó. E Rosa havia ganhado a redenção que procurava há 30 anos. Agora, eles só precisavam salvá-la. A notícia de que Gabriel poderia salvar Rosa era ao mesmo tempo uma bênção e um tormento. Henrique passou noites em claro pesquisando sobre transplante de medula em crianças. Conversou com 3 especialistas diferentes. Todos disseram a mesma coisa. Era seguro, relativamente simples, e Gabriel estava em idade perfeita para doar. Mas isso não tornava a decisão mais fácil, porque significava colocar seu filho, a única coisa que lhe restava de Camila, em uma cirurgia. Mesmo que simples, mesmo que segura, havia riscos. Sempre havia riscos. Eu quero fazer, pai, Gabriel disse pela 100ª vez. Eles estavam no quarto do menino, 3 dias depois da revelação. Por favor, deixe eu salvar a vovó Rosa. Filho, eu sei que você quer, mas você precisa entender, vai doer, você vai ficar no hospital, vai precisar de anestesia, e depois vai doer por alguns dias. Eu não ligo. Gabriel era pura determinação. A vovó Rosa sentiu dor quando teve que dar a mamãe para outra família. Ela sentiu dor a vida toda ficando longe. Agora é minha vez de sentir dor por ela. Por favor, pai. Henrique olhou para aquele menino de 7 anos, falando como um adulto, e sentiu o coração se partir e se encher de orgulho ao mesmo tempo. Tá bom, ele disse finalmente. Vamos fazer. O transplante foi marcado para 10 dias depois. Tempo suficiente para Gabriel fazer exames pré-operatórios e para Rosa começar a quimioterapia preparatória. Henrique cancelou todas as reuniões, delegou tudo na empresa e ficou em casa. Pela primeira vez em anos, trabalho não era prioridade. Família era. Rosa se mudou para um dos quartos de hóspedes da casa. Henrique insistiu. Ela não era mais a faxineira, era a avó de Gabriel. Era família. E família cuida de família. Nos dias que antecederam a cirurgia, algo lindo aconteceu. Gabriel começou a chamar Rosa de vovó abertamente. Ela lia histórias para ele, antes de dormir. Ele levava o café da manhã no quarto para ela, quando ela estava muito fraca da quimioterapia. Henrique observava aquela conexão se fortalecer e entendia finalmente o que Camila havia visto em Rosa. Não a mulher que a havia abandonado, mas a mulher que a amou o suficiente para deixá-la ter uma vida melhor. Na véspera da cirurgia, Henrique encontrou Rosa na varanda, olhando as estrelas. Com medo?
Ele perguntou, sentando-se ao lado. Apavorada, ela confessou. Não por mim, mas e se algo der errado com o Gabriel? E se por minha causa ele sofrer? Eu nunca me perdoaria. Nada vai dar errado. E mesmo que desse, isso seria escolha dele. Ele te ama, Rosa. Ele quer salvar você. Eu não mereço esse amor. Claro que merece. Você deu sua filha para que ela tivesse uma vida melhor. Isso não é abandono. Isso é sacrifício. É amor na forma mais pura. E agora você tem uma segunda chance. Com o Gabriel, com essa família. Não desperdiça por causa de culpa do passado. Rosa olhou para ele com lágrimas nos olhos. Obrigada por me aceitar, por deixar eu ficar. Obrigado por amar meu filho quando eu estava ausente demais para fazer isso direito. Eles ficaram em silêncio confortável, dois sobreviventes de tempestades diferentes, encontrando paz juntos. No dia da cirurgia, o hospital estava lotado de apoio. Márcia, a governanta, estava lá. O doutor Fábio pessoalmente acompanhou tudo, e Henrique não saiu do lado de Gabriel até o momento de entrar na sala cirúrgica. Pai, eu vou salvar a vovó, Gabriel disse, sorrindo naquela maca, vestindo o avental azul hospitalar. Você já salvou ela, filho, só por amá-la. E ela me salvou também, porque agora eu não estou mais sozinho. Agora eu tenho vovó. E você voltou a ser meu pai de verdade, não só o pai que trabalha. Então todo mundo se salvou. Henrique teve que virar o rosto para esconder as lágrimas. Como aquela criança de 7 anos era mais sábia que ele. A cirurgia durou 3 horas. 3 horas de inferno para Henrique, caminhando pelos corredores, incapaz de ficar parado. Quando finalmente o médico saiu e disse que tinha sido um sucesso, que Gabriel estava acordando, que a medula havia sido extraída perfeitamente, Henrique desabou em uma cadeira e chorou. Chorou por tudo. Pela esposa que perdeu. Pelo filho que quase perdeu emocionalmente. Pela sogra que nunca conheceu, até estar quase tarde demais. Gabriel ficou no hospital por 2 dias, reclamando que doíam as costas, mas sorrindo o tempo todo. E quando levaram a medula para Rosa, quando fizeram o transplante, quando os médicos disseram que agora era questão de esperar o corpo aceitar, Gabriel pediu para visitar a avó. Henrique o levou até o quarto dela. Rosa estava pálida, fraca, cheia de tubos. Mas quando viu Gabriel, seus olhos brilharam. Vovó, eu te dei minha medula. Agora você tem um pedacinho de mim dentro de você para sempre, Gabriel disse, segurando a mão dela. Então você não pode morrer, porque se você morrer, leva um pedaço meu junto. Rosa puxou-o para um abraço fraco, mas cheio de amor. Eu não vou morrer, meu amor, eu prometo. Agora eu tenho razão para viver. Você e Henrique, observando avó e neto abraçados, soube que Camila estava em paz. Porque ela havia morrido sabendo que deixava Gabriel cercado de amor e que finalmente, depois de 30 anos, sua mãe e seu filho encontrariam um ao outro. Não foi coincidência, não foi sorte, foi o último presente de Camila, o perdão que ela deixou como herança. Os primeiros 15 dias foram críticos. Rosa ficou isolada no hospital, o sistema imunológico completamente devastado pela quimioterapia, esperando que a medula de Gabriel se integrasse e começasse a produzir células saudáveis. Gabriel visitava todos os dias, mesmo não podendo entrar no quarto. Ficava do outro lado do vidro, fazendo desenhos, contando histórias, mandando beijos. Vovó, minha medula está trabalhando aí dentro? Ele perguntava toda vez. E Rosa, mesmo fraca, sempre sorria e dizia que sim. Henrique praticamente se mudou para o hospital. Trabalho virou algo que ele fazia pelo celular, entre uma visita e outra. Pela primeira vez na vida, ele entendeu o que Camila havia tentado dizer tantas vezes. Estar presente vale mais que qualquer contrato assinado, qualquer reunião fechada, qualquer império construído. No 17º dia, o Dr. Fábio entrou no quarto de Rosa com um sorriso que ela não via há semanas. Dona Rosa, temos boas notícias. Suas contagens estão subindo. A medula pegou. Seu corpo está aceitando.
Rosa desabou em lágrimas. Lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Do outro lado do vidro, Gabriel pulava de alegria. E Henrique segurava o filho, ambos chorando também. A recuperação foi lenta, mas constante. 3 semanas depois do transplante, Rosa recebeu alta. Ainda precisaria de acompanhamento rigoroso, medicação diária, exames frequentes, mas estava viva, estava em remissão, estava vencendo. Henrique havia transformado o quarto de hóspedes em um quarto permanente para ela. Não perguntou, não ofereceu, simplesmente fez, porque Rosa não era visita, era família, e aquela era sua casa agora. Senhor Henrique, eu não posso aceitar isso. Rosa protestou quando viu o quarto decorado com fotos de Camila, de Gabriel, de todos eles juntos. Não é Senhor Henrique, é Henrique, ou genro, se preferir, ele disse sorrindo. E você não tem escolha. Gabriel não deixa você ir embora. E, sinceramente, eu também não. Mas eu sempre fui a empregada. Você nunca foi só a empregada. E agora é oficialmente a avó. Ponto final. Rosa chorou, mas desta vez eram lágrimas felizes. Pela primeira vez em 48 anos, ela tinha uma casa de verdade, uma família de verdade, um lugar onde pertencia. Gabriel estava radiante. Finalmente tinha uma avó, algo que seus colegas de escola sempre tiveram e ele não. Ele a apresentava para todo mundo com orgulho. Na escola, fez uma apresentação sobre doação de medula, mostrando fotos dele no hospital, explicando como havia salvado a avó. A professora chorou. Os pais dos colegas choraram. E Gabriel recebeu uma menção honrosa da Secretaria de Saúde da cidade por incentivar doação de medula. As mudanças na casa foram além do quarto de Rosa. Henrique instituiu jantares em família obrigatórios. Todo dia, 6 da tarde, os 3 se sentavam à mesa e conversavam sobre o dia. Sem celular, sem trabalho, só família. Aos domingos, iam à praia. Rosa, que passara a vida trabalhando e nunca havia tirado férias, agora passava domingos inteiros com os pés na areia, vendo Gabriel brincar nas ondas, construindo castelos de areia com o neto que quase perdeu. Henrique vendeu parte de suas ações da empresa e contratou um CEO para o dia a dia. Ele continuou como presidente do conselho, mas trabalho remoto, meio período, porque finalmente entendeu. Ele já tinha dinheiro suficiente para 3 gerações. O que ele não tinha era tempo. E tempo, uma vez perdido, não volta. Uma tarde, 2 meses após o transplante, Henrique encontrou Rosa na biblioteca, olhando velhas fotos de Camila que ele havia guardado em álbuns. Ela era linda, Rosa disse, acariciando uma foto da filha vestida de noiva. Era, e teimosa, e forte, como você. Eu queria ter sido mãe para ela, de verdade, não só no sangue. Rosa, olha ao redor. Você está sendo avó para o Gabriel. Está dando a ele o que Camila gostaria que ele tivesse. Isso conta. Isso importa. Você acha que ela me perdoou? De verdade? Henrique se sentou ao lado dela. Eu encontrei algo depois que ela morreu, guardado na gaveta dela. Esperava o momento certo para te mostrar. Ele entregou a Rosa um envelope amarelado. Ela abriu com mãos trêmulas e tirou uma carta. A letra de Camila, escrita meses antes de morrer. Mãe, se você está lendo isso, significa que já não estou mais aqui. E significa que Henrique finalmente te deu esta carta. Eu fui muito dura com você. Quando você apareceu naquela porta, eu estava grávida, hormonal, assustada com minha própria maternidade. E te culpei por todos os meus medos. Mas com o tempo, especialmente depois que o Gabriel nasceu, eu entendi. Entendi que você fez o que achou melhor. Que você me amou o suficiente para me deixar ir. Eu te perdoo. E peço perdão por ter sido cruel. Obrigada por ter continuado perto mesmo quando eu não merecia. Obrigada por amar meu filho quando eu não conseguia te deixar amá-lo abertamente. Cuida dele, por favor. Seja a avó que ele merece e seja feliz. Você merece felicidade também. Com amor, sua filha Camila. Rosa desabou em soluços.
Henrique a abraçou, chorando também. E quando Gabriel apareceu na porta e viu os dois chorando, correu e se juntou ao abraço. Os três ficaram assim, abraçados, chorando, curando feridas de décadas, porque às vezes a cura não vem de remédios ou cirurgias, vem de perdão, de amor, de segundas chances. E aquela família, reconstruída das cinzas da tragédia, era prova de que nunca é tarde demais para recomeçar. 1 ano e meio depois, o cemitério estava florido naquela manhã de sábado em Florianópolis. Rosa caminhava devagar, os cabelos grisalhos crescidos novamente depois da quimioterapia, a cor voltando ao rosto. Gabriel segurava sua mão de um lado, Henrique do outro. Os três carregavam flores brancas. Pararam diante da lápide de mármore. Camila Moreira Almeida, 1991-2023. Esposa amada, mãe dedicada, filha reencontrada. Henrique havia mandado adicionar aquela última linha 6 meses atrás. Rosa havia chorado por 1 hora quando viu. "Oi, mamãe", Gabriel disse, colocando as flores no vaso. "Vim contar as novidades. A vovó Rosa está com 1 ano de remissão. Os médicos disseram que as chances dela ficar curada de vez são muito grandes agora." Rosa sorriu, acariciando o cabelo do neto. Com 9 anos agora, Gabriel estava mais alto, mais confiante, mais feliz. A terapia que fazia desde a morte de Camila finalmente estava mostrando frutos. Ele ainda tinha dias difíceis, mas eram cada vez mais raros. "E sabe o que mais, mãe?" Gabriel continuou. "O pai finalmente me ensinou a andar de bicicleta. Demorou, mas ele conseguiu. E a vovó fez aquele bolo de chocolate que você fazia. Ela achou a receita no seu caderno. Ficou quase igual. Quase." Henrique se ajoelhou ao lado do túmulo, passando a mão pela lápide. "Oi, meu amor. Eu sei que você sabe, mas preciso dizer mesmo assim. Obrigado. Obrigado por ter deixado Rosa na nossa vida. Obrigado por ter perdoado ela antes de partir. Obrigado por ter me dado um filho incrível. E desculpa por ter demorado tanto para entender o que realmente importa." Ele limpou uma lágrima. "A empresa está indo bem, mas mais importante, eu estou indo bem. Gabriel está indo bem. A gente janta junto todo dia. Eu vou em todas as reuniões da escola. Não perdi nenhum jogo de futebol dele esse ano. E a Rosa nos salvou tanto quanto a gente salvou ela." Rosa se ajoelhou também, colocando a mão na lápide. "Oi, minha filha. Minha menina linda, eu sei que você sabe tudo o que está acontecendo, mas preciso te contar de qualquer jeito. O Gabriel me salvou a vida, literalmente. Ele doou a medula e agora eu estou aqui, viva, saudável, podendo ser a avó que eu sempre sonhei ser." Sua voz quebrou. "E eu juro, Camila, eu juro que vou honrar essa segunda chance. Vou amar esse menino com cada dia que me restar. Vou cuidar dele como não pude cuidar de você. E vou contar para ele sobre você, sobre como você era forte, inteligente, generosa. Sobre como você me perdoou no final. Ele vai crescer sabendo que teve a melhor mãe do mundo." Gabriel abraçou a avó. "Eu já sei, vovó. Eu já sei que a mamãe era incrível. E eu também sei que você é incrível. E que papai é incrível. E que a gente é uma família incrível. Mesmo sendo diferente, mesmo tendo começado de um jeito triste." Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, cada um com seus pensamentos e orações. Então, começou a chover levemente, aquela chuva fina de Florianópolis, que parece bênção. "Vamos, minha família", Rosa disse, se levantando. "Vamos para casa." Minha família. As palavras soaram doces em sua boca, porque finalmente, depois de 30 anos, ela tinha uma, não da forma que imaginou, não pelo caminho que planejou, mas tinha, real, verdadeira, imperfeita, linda. No caminho de volta para casa, Gabriel, que estava no banco de trás, perguntou de repente: "Vovó, você acha que foi a mamãe que fez a gente descobrir que você era minha avó?" "Como assim, meu amor? Tipo, você estava doente, eu estava triste, o papai estava perdido. E aí, do nada, eu sou compatível para doar medula, o que era quase impossível. E aí a gente descobre que você é minha avó."
E aí a gente vira uma família de verdade. Não parece muito uma coincidência, não é? Rosa e Henrique trocaram um olhar. Sabe, Gabriel, Henrique disse sorrindo, eu acho que você tem razão. Acho que sua mãe planejou tudo isso. Ela sempre foi esperta assim. Eu também acho, Rosa concordou. Acho que ela sabia que a gente precisava um do outro e deu um jeitinho lá de cima de fazer a gente se encontrar de verdade. Gabriel sorriu satisfeito. A mamãe é demais. Até do céu ela cuida da gente. E tinha razão, porque foi a doença de Rosa que forçou a verdade. Foi a compatibilidade impossível que revelou o segredo. Foi a necessidade que uniu a família. E talvez, só talvez, Camila soubesse exatamente o que estava fazendo quando pediu para Rosa ficar, cuidar de Gabriel, esperar o momento certo. O momento certo tinha sido exatamente aquele. O momento em que todos precisavam tanto um do outro que os muros caíram, os segredos vieram à tona, e o amor finalmente pôde fluir livremente. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Henrique e Rosa ficaram na varanda, olhando as estrelas sobre Florianópolis. Você é feliz, Rosa? Henrique perguntou. Mais feliz do que jamais sonhei ser, ela respondeu sorrindo. Eu achei que fosse morrer sozinha, com um arrependimento imenso no coração. Mas ao invés disso, ganhei um neto, uma família e uma segunda chance de viver. Não, Rosa, você não ganhou uma segunda chance. Você mereceu, pelo amor que sempre teve, pelo sacrifício que fez, por nunca ter desistido. Isso não é sorte, é justiça. Rosa pegou a mão dele. Obrigada por me aceitar, por me perdoar, por me deixar fazer parte dessa família. Obrigado por ter amado Camila o suficiente para deixá-la ir e por amar Gabriel o suficiente para ficar. Você é o coração desta família. E ali, sob as estrelas, enquanto Gabriel dormia em paz no quarto, enquanto a memória de Camila pairava suave sobre todos eles, aquela família improvável, reconstruída, cicatrizada, finalmente estava completa. Não pelo sangue, não pela genética, mas pelo amor, pelo perdão, pela escolha de ficar quando seria mais fácil ir embora. E essa, afinal, é a única definição que importa para a família. E aí você que ficou aqui comigo até o final dessa história tão emocionante e cheia de reviravoltas, me conta, de onde você está assistindo? Está em casa, no trabalho, ou talvez descansando antes de dormir? O que você achou da história da Rosa, do Gabriel e do Henrique? Essa jornada sobre segredos de família, sacrifício e amor verdadeiro tocou seu coração? Muito obrigado por ter passado esses minutos aqui comigo. Sua presença é o que torna tudo isso possível e me motiva a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Se essa história te impactou, não esquece de deixar aquele like para me ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento que mais te emocionou? Foi quando descobriram que Rosa era a avó? Quando Gabriel disse que queria doar medula? Ou quando leram a carta de Camila? Quero saber tudo. Se você conhece alguém que precisa acreditar em milagres e segundas chances, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma história pode mudar o dia de alguém. Um abraço enorme e até a próxima história.